Oi, testando. 1, 2, 3, testando. Agora gente, acho que tem que ser uma coisa Fora a escola de samba. Tem que ser com emoção, tem que ser com emoção, né? Aquela gente ao cabelo aos ventos. É, vamos lá. Então, gente, a gente tá esperando a Natália passar pancake, entendeu? Pra arrasar. Isso mesmo, traga os caderninhos, por favor. Traga os caderninhos, é super importante. Aqui, ó, estamos começando um pouco antes do furacão Katrina chegar aqui nesse exato momento. A ventania começou, mas nós vamos trazer o melhor conteúdo tirado desse evento. Então fica até o final, tá bom, coleguinha? Olá, pessoas Lindas, maravilhosas e poderosas! Gente, hoje estamos aqui reunidos no último dia do Seven Summit da Eduz 2025 e fizemos questão de vir até Sorocaba, em São Paulo, prestigiar esse evento incrível. Vocês já sabem, não é segredo para ninguém que a Eduz é uma grande parceira aqui, não só da comunidade social médica, mas também dos nossos parceiros da saúde, médicos, profissionais que trabalham na saúde. Se você não sabe, esse é um dado super importante da Eduz, né? Porque a gente sabe que tem diversas plataformas como Hotmart, KiwiFi, né? Mas a principal para a galera da saúde é a Eduz, pela facilidade em toda a comunicação, facilidade. Se você hoje quer conhecer a Eduz, se você vem até Sorocaba, você vai na sede da Eduz, você vai ser super bem recebido. Eu já passei por essa experiência, então foi maravilhoso. Bom, estando aqui, é claro que a gente quer pegar os principais insights, né? Eu vou puxar aqui cada um e no final a gente faz um fechamento, tipo um Hack 5, assim, mas a princípio cada um vai dar uma chamadinha do seu principal insight desse evento, se vale a pena, se não vale, e também a gente trazer alguma coisinha pra você até o final desse podcast, daquilo que a gente viu de diferente, aquilo que a gente viu que tá no caminho, ou que de repente te deu algum insight. Pode ser assim? Quem quer começar? Você? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Gente, pra mim foi super importante, porque esse ano eu decidi que movimento é tudo. E quando a gente chegou aqui, é uma das coisas que você falou muito. Movimento traz dinheiro. E a gente acaba não falando sobre dinheiro. Então você falou isso ontem, falou isso hoje. Então o dinheiro ele tem a ver com conexão, ele tem a ver com essa parte emocional, mas você tem que ser intencional. Então a gente veio aqui para ser intencional. Então tudo que a gente ouviu aqui é para ser intencional. Então a gente consegue não só se conectar os nossos médicos na área da saúde e outras áreas, mas a gente não pode só promover os profissionais que a gente faz isso, mas também a gente tem que se promover. E às vezes a gente fica muito nos bastidores. E aqui falou muito sobre isso, né? Então, para mim essa parte do movimento, ela trouxe isso assim muito, muito grande no meu coração. Então, aguardem ano que vem mais movimentos. Bom, nesse evento só confirmou teses para mim que fizeram parte da minha jornada, porque eu sou uma pessoa muito executora, muito focada em resultado, muito acelerada, e durante a minha jornada, a minha profissão, eu entendi que são processos, né? A gente precisa passar por etapas, e a principal dela é o nosso emocional. O quanto o nível da nossa consciência para atingir um nível a mais. E o que foi falado aqui, que é algo que eu gosto muito, porque eu aprendi isso, é sobre você treinar o teu emocional para estar pronto para subir de nível, para entender que você é merecedora daquilo. Então, mostrou ali que 2026 o cuidado da saúde emocional vai estar em alta, porque, Natália, as pessoas buscam muito resultados, uma receita pronta, mas calma, você não vai conseguir subir de nível se você não entender o que está te bloqueando. Coisa simples, as pessoas acham difícil gravar um vídeo. Por que eu tenho dificuldade de gravar um vídeo? Se a gente já sabe que estar e aparecer nas redes sociais faz a diferença. Por mais que muitos vendam aí, que não venda sem aparecer, mas gente, faz a diferença a humanização. Então, o que eu tirei daqui vai buscar treinar o teu emocional, equilibrar os seus chakras para você subir de nível e estar pronto para merecer tudo aquilo que você tem direito. É isso. Boa. Pode falar. O meu
que ficou mais marcado é sobre previsibilidade. Foi você prever, você planejar realmente, colocar no papel tudo que você quer alcançar para o próximo ano. Então esse negócio de você, eu quero fazer, só quero fazer na cabeça, não funciona. Então cada vez mais isso serviu para ter vários insights, várias anotações, para você anotar realmente, para poder executar, colocar prazos para fazer a tua execução. E outra coisa que me ficou muito forte aqui é a questão de família. A grande maioria aqui, o ponto principal que eles falaram era você tem que estar a família perto, tem que estar a família presente, a união. Primeiro você tem que consertar a tua casa tem que estar perfeita, em estar em união para você crescer junto. Tanto é que tinha muito casal aqui juntos para construir, mostrando o teu negócio, mostrando, né? Tem aqueles casalzinhos lindos. E cada vez mais tá forte isso, presente, né? Não é só números, não é só você ganhar dinheiro, não é só você crescer profissionalmente se você não tiver uma base muito forte caminhando com você, né? Então isso é um dos pontos que me deixou muito marcante nesse Eduz, que geralmente quando você vê esse tipo de evento, o que eles querem falar? Números, né? E hoje, nesses 2 dias, tanto ontem quanto hoje, foi batido muito nessa tecla, não só no dinheiro, né? É isso aí, Érica. É a primeira vez que eu venho no Seven Summit, né, da Eduz, né? Como vocês sabem, né, quem é da comunidade, a gente é um apaixonado pela Eduz, a gente usa, né, a plataforma da Eduz, eu ali mexo de cima a baixo, etc, enfim, né, mas eu acho assim, uma coisa que fica marcado é assim, primeiro ponto, você tinha que fazer uma coisa muito bem feita. Eu acho que esse é o ponto principal. Você não pode sair fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem parar, pensar, e uma coisa que ficou assim marcado foi que eu tirei muitos prints e até ponto pra gente que tem a agência, tem negócios, o cliente, ele tem que entender a essência dele, sobre ele, não sobre as pessoas, né? Seguir várias outras pessoas que estão fazendo isso, fazendo aquilo, mas não é sobre ele. Né? Ele tá querendo fazer uma coisa que tá dando certo para outra pessoa e não para ele. Então eu acho que isso é um ponto assim que ficou para mim de reflexão, que você tem que levar. Você tem que estar a sua essência, você tem que se conectar, né, com você, né, com você pequeno. A gente sempre fala muito isso, né, com você criança, né. E eu acho que a gente teve um momento ali de manhã, não me lembro o nome da Amanda, né, de manhã assim, que foi um momento assim de muita reflexão, né, de uma conexão assim muito grande, né. Eu aconselho vocês a virem. E o que eu saio aqui muito assim pensando foque no que realmente vai dar resultado, né. Eu acho que a gente tem que ter uma comunidade forte, um clã muito forte, mas o que dá certo? Colocar no papel aquilo que a Érica acabou de falar, colocar no papel, opa, isso aqui faz sentido, e não desistir no meio do caminho daquilo que você quer, né? Porque eu acho que tem que persistir, né? E eu vejo muito isso, até mesmo nos nossos clientes, a persistência, porque as coisas não acontecem da noite pro dia ou do dia pra noite, né? É naquela persistência. E eu saio daqui com a minha cabeça assim, com muitas ideias na cabeça e muitas coisas. A partir do momento que você vem num evento desse e você vê as pessoas e que elas chegam naquilo e o propósito, né, que elas querem e aquilo colocar em prática, você sai daqui pensando, opa, eu tenho total potencial de estar ali, naquilo ali. Eu vou estar naquele lugar ano que vem recebendo aquilo. E não é por uma placa, não é? É porque você pode, você consegue, né? E já conseguiu, né? E tem ali até, a gente escreveu uma carta, né, pro seu eu, pra você do futuro, para que seja executado agora, né? E aquilo já tá na minha cabeça, né? A gente tá em dezembro, eu sempre falo muito disso. O seu planejamento já começou agora. Dia 1º de dezembro, tudo que você está fazendo agora, você vai colher só o ano que vem. Então você tem que estar muito acelerado nisso. Não, muito legal. E uma visão que eu queria trazer aqui para você que está aí do outro lado é que ano passado eu estava aqui e eu vim a trabalho, né? Então eu estava junto com uma dos nossos clientes, parceiros, vocês conhecem também, a gente é fã do PagCorp, tá? É um super parceiro nosso, ele estava com um stand aqui e sempre que tem oportunidade de eu estar perto deles, eu vou estar perto deles, eu estava. E olhando todo o movimento do ano passado, e eu vi muitas pessoas pegando placas e reconhecimentos, eu falei, gente, como que
nossos membros não estão aqui, né? A gente gosta tanto da Edu, será que a gente não tá sabendo jogar esse jogo? Mas eu fiquei muito indignada ao ponto, assim, eu devia ter gravado um vídeo, assim, na minha galeria, ao ponto, eu fiquei, eu fiquei na hora, eu fiquei assim, gente, que raiva! Eu fiquei, de verdade, de chorar. Eu fiquei com raiva de chorar. Solução. Foi, mas quando a Marcela voltou desse evento, eu encontrei com ela no dia seguinte. E essa revolta, ela falou, eu e o Edu tava perto. E realmente, né, é bom você fazer com que se mexa. A Marcela fez isso pra todo mundo se mexer. E assim, não é o fato não é só sobre o dinheiro, mas sobre o reconhecimento. Acho que o ser humano tem muito essa coisa, né? Poxa, eu sei que essa galera trabalha, eu sei o que eles passam nos bastidores, eu sei a luta de cada um. Como que a gente precisa saber jogar esse jogo? Eu vim com essa indignação, né? A gente teve aqui a felicidade de ter um reconhecimento. A gente estava no primeiro nível, assim, mas sempre existe, né, um primeiro passo. Tem um primeiro degrau, a gente tem que saber respeitar isso também, sabe? O processo, exatamente, no que você focou, enfim. Mas o importante é que naquele momento lá atrás eu pensei, gente, mas por quê? E já houve uma evolução nesse ano, e isso é o legal. Então agora a gente já pensa, né, no próximo ano. E é tão bom você ter parceiros assim. Outra coisa que eu observei é que no ano passado eu vi muita gente jovem, assim, sabe? E foi uma coisa que eu cheguei, e a gente sempre faz um pós-evento e fala, e eu falei, gente, eu observei muita galera da saúde. Eu nunca esqueci de um senhor que ele é fundador de uma rede de farmácias aqui em São Paulo, e ele estava no evento ano passado, e eu perguntei para ele, né, que a gente conectou, eu estava ali no stand, e eu perguntei para ele, o que você veio buscar? Dele, eu vim buscar oportunidades, eu quero ver o que a minha rede pode fazer aqui dentro da Eduz. E eu observei não só nele, ele representou boa parte das pessoas que estavam ali tentando entender. Eu vi muita gente participando do evento, tentando entender como que ela poderia encaixar o negócio dela no digital. Bom, na premiação eu vi muita gente jovem. Este ano, porém, contudo, todavia, eu não vi especulação, eu vi de fato resultado. E se vocês, não sei se vocês tiveram essa visão também, teve um pessoal muito maduro. Muito. E essa maturidade, né, foi importante, que é quando o processo de maturação. Essas pessoas passaram por um processo da vida, mas esqueceu que tinha que evoluir. E eu percebi isso, porque eles trouxeram todo o repertório do físico, da maturidade pro digital. A gente percebeu pessoas mais velhas, assim, eu tô falando assim, a gente sabe que o Brasil tá envelhecendo, a gente sabe, está todo mundo falando da economia prateada, cara, eles estavam aqui. Mas eu acho que isso que você falou, eu não falo pessoas mais velhas, eu acho que pessoas experientes. Eu acho que essa é a palavra. Isso. Eu vejo assim muitas pessoas experientes que elas mudaram a vida delas. Elas estavam lá sentadas, trabalhando no CLT, enfim, e elas fizeram uma transformação em pessoas aqui que já são experientes, que a gente fala 50 a mais ou 60 a mais, a gente viu muito disso. Teve pessoas que subiram 2 ou 3 vezes no palco, e esse público, CNPJs diferentes. Então a gente percebe, né, a experiência, né? Isso até teve um caso, a gente teve na Physio Week agora recente, e foi falado sobre isso, a absorção de palavras que uma pessoa mais experiente ela tem no repertório dela do que uma pessoa mais jovem, né? Inclusive teve uma das palestrantes que ela falou assim, se hoje eu ficasse sem nada, do zero, eu conseguiria chegar ao mesmo faturamento que eu tenho hoje, porque eu sei qual é o caminho, eu sei todos os passos que eu percorri, que não deu certo lá no início, mas que hoje eu sei quais foram os erros e como eu posso para consertar eles. Aí tem aquela questão, né, que bate naquilo que eu falei. A gente vê essas pessoas mais experientes correndo atrás e indo. O que fez com que elas mudassem de percepção e tirassem tudo aquilo que limitasse elas? Porque as limitações nós criamos. Aí volta o quê? Na força emocional que nós temos. É ela que move aquilo, porque a gente sabe de algo, mas não consegue. Como que eu vou encaixar isso numa caixinha para poder vender e ajudar outras pessoas? E é correr atrás, é buscar. E aí, que nem um palestrante falou,
entre o nascer e o morrer existe uma história. Como é que você decide escrever essa história? Isso mexe muito comigo, não é de hoje. Quando ele falou essa frase, só trouxe, assim, naquele momento pra mim, aquela criança que sonhou em ter uma agência e falou assim, mas capaz, não vai ser possível. E do nada eu virei uma chavinha e falei, não, eu vou ter uma agência. E fui buscar meios. E em outro momento eu conto como. Mas eu fui buscar, né? E cada dia, saí de Rondônia, eu tô aqui em Curitiba, hoje em Sorocaba, ou seja, é movimento. É o que a Neide falou. É movimento. A gente planta hoje, o Edu falou, vamos plantar hoje. Pra colher, mas pra colher a gente precisa plantar. Filosófico, né? E assim, essa questão da maturidade, ela é muito importante porque nós estamos falando de algo assim, mentoria. Como é importante você trocar experiência com pessoas. E assim, algo que me chamou muita atenção é porque a gente acaba, às vezes, sendo travado por algum membro da família, porque tem a crença limitante. É porque, daquele mesmo lugar te faz crescer, é o mesmo lugar que te puxa para trás. Então, a gente, às vezes, tem que pensar nisso, né? O que te prendeu você como criança lá? Qual foi o trauma? Não tem como a gente não deixar de falar sobre isso. O que te travou? Então, você tem que ser livre para prosperar. Isso é muito sério. O brasileiro tem essa questão de tapinha nas costas, não valoriza. A gente não valoriza, como diz, né, a moeda da casa. Não valorizamos. E, ao mesmo tempo, isso trava as pessoas. Mas a mentoria, ela não pode ser algo que você dá de graça. E, às vezes a gente faz isso, né? A gente quer muito mãe, uma tia, ou até mesmo uma amiga. Se eu fosse você, faria isso. Então, até esse comentário, a gente percebeu com as pessoas mais experientes, que é justamente isso. Essa troca, ela tem um valor. Porque se não tiver valor, as pessoas não veem valor, não é só o reconhecimento, mas o valor real de quanto isso é importante, não o financeiro. Não é sobre dinheiro, é o valor real. É isso que você falou agora de mentoria, né? E bateu certinho com o que eu estava fazendo essa semana, né? Essa semana eu estava fazendo um estudo de personas de um cliente específico meu e conversando com pessoas de 40 a 50 anos. Elas não querem um produto digital, um curso gravado para elas assistir. Então a gente precisa entender muito. Quando a gente está falando de um produto porque deu certo para fulano, não quer dizer que vai dar certo para você, né? Que está aí do outro lado, ou você que é um social media, ou para o teu cliente, né? Ou para o médico, ou pro... enfim, né? Você precisa entender como que aquela pessoa quer. E quando a Neide está falando de mentoria, esse público que você pega acima de 40 anos, ele não quer um curso gravado, ele quer ter contato, ele quer ter proximidade, ele quer ter uma coisa presencial, ele quer ter uma mentoria, ele quer ter uma supervisão, ele quer estar ali no consultório, ele quer tá te acompanhando. Então acho que isso confrontou muito com o que eu estava fazendo essa semana e estava bem na minha cabeça, puxa, como é que eu ajusto isso? E daí a pessoa, até o cliente em específico, ele falou, começou a olhar outras pessoas. Eu falei, não, opa, para. Eu vou pegar os seus que já adquiriram o seu produto e vou fazer entrevistas com ele. E olha a importância da gente pegar na mão o cliente, identificar o problema e veio aqui e bateu muito com o que eu estava fazendo. Então olha como a gente está no caminho. A gente sabe o nosso caminho, a gente sabe o que precisa ser feito, só que a gente precisa colocar a mão na massa. Aquilo que a Natália está falando, né? Tem que plantar, tem que regar, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai corrigir a rota. Você nunca vai estar na rota reta. Você vai fazer umas curvas, mas você não pode desistir, né? Eu tenho uma coisa rapidinha, eu vou abrir uma rodada aqui, tá? Agora eu vou abrir a rodada do REC, tá? Então, se você fez uma anotação aí no seu caderno, no seu celular, no seu bloco de notas, já pega aí pra passar nesse momento pra você que tá aí nos escutando, tá? Pra mim, eu adoro ver números gráficos, porque daí isso me traz dados, né? Diz que não existe gestão sem dados, né? Isso já é uma realidade. Então, veja, quando subiu no palco ali, o Regis Bortolin, é isso, né? O nome dele, Bortolin. Ele é um officer dentro da Eduz ali, ele lidera toda a parte estratégica de crescimento, há 10 anos de crescimento, tá? Então ele trouxe dados de dentro da Eduz. E uma coisa que era o tema da palestra dele era assim, ó: do caos à evolução. O que 2025 nos ensinou e como dominar 2026 no mercado digital. Bom, para mim, a palestra dele foi a principal do evento. É isso que eu vim buscar aqui. Sempre gosto de trazer dados, tá? O que ele trouxe? Vamos tentar fazer dentro do meu REC de 5 minutos aqui, tá?
Low Ticket foi o produto que mais deu faturamento para toda essa galera no ano de 2025. E o que é Low Ticket? Depois exercita aí enquanto está escutando esse podcast, escreve aí no teu chat GPT, escreve aí no Google. São produtos de baixo ticket, tá? Produtos até R$30. Então, a grande maioria é 27. Pode ter certeza que você comprou durante o ano de 2025 algum produto de até R$30, eu tenho certeza. E ele falou algo super importante, que toda a população brasileira ativamente, econômica ativamente, já comprou pelo menos um produto dentro da Eduz. Então você imagina o tamanho dos dados que esses caras têm aqui dentro, tá? Outra coisa que ele passou aqui, ó, o produto low ticket subiu, em compensação o middle ticket caiu, tá? Então aqueles produtos ali com ticket médio de R$2.000, né, enfim, caiu as vendas. Mas, em consequência, igual acontece no mercado, no geral, não digital, digamos assim, né? Os produtos de alto ticket cresceram. Então, ou seja, houve realmente o mercado digital amadureceu. Então, a galera que já fazia muito bem em outros canais aprendeu a fazer isso com produtos digitais. Para você chegar no high ticket, você tem que saber fazer muito bem o low, você tem que saber fazer muito bem esteira, tem que saber fazer muito bem a sua comunidade, de verdade, ter pessoas ali para daí sim você poder chegar no high ticket. E uma das coisas aqui que nos marcou também, que foi uma das nossos primeiro amiguinho aqui, que já pegou a gente lá na entrada ali, vendedores, equipe de vendas. Esse ano foi o ano que todo mundo entendeu a importância de equipe de venda, a importância de ter um social selling, a importância de ter um closer, uma equipe de vendas completa. A gente já vinha falando isso da comunidade desde o final de 2024. A gente já tinha colocado como tendência. Quando fala de treinamento de secretária, justamente por causa disso, porque é ela que vende na ponta. Mas assim, nós aprendemos esse ano que secretária é secretária, vendedor é vendedor, tá? São times diferentes e a gente pode falar mais disso durante esse ano que vai entrar também. Outra coisa é que dentro da Eduz tem mais de 2,5 milhões de produtos cadastrados, e esse número ele falou que é impossível dar o print, porque todo dia cresce mais e mais e mais. Gente, você já criou o hábito de colocar produtos semanalmente, mensalmente, da tua empresa hoje aí, dos seus clientes, que o nosso público aqui é mais agências, né? Dos seus clientes, você está incentivando, você está ensinando, você tem uma pessoa que deve ensinar, que deve assumir esse lugar dentro das equipes das clínicas, dos profissionais de saúde. É você que está aí, que está recebendo essa informação agora, tá? Mais de 3 milhões de aulas no Nutror. Você tem base o que está acontecendo, tá? E o dado que mais a gente amou, porque a gente já sabia disso, né? Da visita que a gente teve. No panorama de 2025, nichos com maior resultado dentro da Eduz. Qual que é, ó? Rufem os tambores. Com maior resultado, gente. Em primeiríssimo lugar, saúde e medicina. Pasmem. Ó o dinheiro na mesa aí, gente. Cadê? Por favor. Em segundo lugar, desenvolvimento pessoal. Em terceiro, cursos profissionalizantes. E em quarto, mentorias de marketing e vendas para empresários. E em quinto, marketing digital. Os principais produtos. Tem noção do que é saúde? Tá no topo, no meio da galera que é o lugar nativo deles aqui, tá? Então, realmente a gente consegue ver que foi um ano de amadurecimento e alguns pilares, ele falou vários, mas para eu passar aqui já para os próximos hacks, o principal, quanto a experiência se torna commodity, a comunidade e a marca vencem. Então, outro passo super importante, se você ainda não deu o primeiro passo, dê o primeiro passo para sua comunidade, dê o primeiro passo para a comunidade dos seus clientes. Agora é o momento da gente dominar o jogo. Se você não leu o livro Tribos ainda,
indico, é uma super leitura. A gente indica para os nossos clientes que estão montando comunidade. Primeiro, antes da gente conversar da nossa reunião, você faz a leitura desse livro. É um livro de 2 horas de leitura. É um livro que você vai acordar, pegar o domingo depois do almoço, no final do dia você já leu o livro. É rapidinho. E daí assim a gente vai conversar. Vou passar agora quem quer essa rec de caderno. Eu queria falar um pouquinho de uma pessoa que me conectou, me trouxe memórias. É engraçado como as memórias são importantes, de coisa da minha infância. E eu nem sabia que essa pessoa tinha tanta influência sobre mim, porque na hora que ele foi falando das coisas, das músicas que ele compôs, do lugar que ele estava, que é o Leandro Aguiar, quer dizer, uma pessoa que fez parte da minha juventude. E a gente nem tinha noção disso. Então, assim, vocês já ouviram falar de Rosa de Saron, né? Pregador Lu. Então, são coisas da nossa... Gente, tem um tempinho, viu? Então, assim, e quando você vê uma pessoa que entendeu que ele não pode parar no tempo e que ele foi uma pessoa que ele se projetou. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que às vezes a gente tem uma frase aqui que ele colocou, e ele até brincou que o amiguinho dele, né, e o amiguinho até faleceu, mas que continua sendo amigo, é o seguinte: história ruim é boa de contar, história boa é ruim de contar. Só que o que é importante nessa frase é que o que você tem para falar tem que gerar transformação. Então aquilo, você tem que conectar o seu passado, ele tem que fazer diferença no futuro. Então a pessoa que você foi lá na sua infância, né? Aquela pessoa, hoje inclusive o Jorge, ai gente, eu vou chorar, hein? Postou uma foto de uma bicicleta e a gente conversando. Como que a nossa infância, ela foi uma infância não dolorosa, mas ela foi uma infância que nos trouxe para desafios, coragem, né? E a gente sabe que o legado que a gente deixou para essa geração, porque a geração vai plantar o hoje, a gente precisa de pensar sobre isso. Nós estamos ensinando nessa geração a resolver problemas, porque o problema era colocado na nossa mão. E tipo assim, você não tinha experiência, você não tinha nada, mas trouxe uma transformação no seu futuro. Então, aquele momento que você reagiu para aquela situação, para aquele problema, então aquilo mudou. Então, no caso dessa frase, dessa situação que é o que foi do seu passado, ele tem que trazer uma transformação agora. Se você não mudou a sua família, se você não mudou o contexto que você está, o problema está com você. E a gente às vezes fica trazendo isso para o outro, é o outro que não foi, o governo que não deu oportunidade, a não sei o que. Não é sobre isso, é sobre você reagir e realmente fazer com que essa transformação aconteça. Então, você ir lá no Google e olhar o endereço da sua casa, você, como infância. Inclusive a Marcela, ontem ela ganhou aqui, né, uma coisa muito interessante, que é uma... Como é que é o nome? Cláudio. Isso, Plaude, que é uma transcrição, né, daquilo que está acontecendo na palestra, ele está fazendo a transcrição automaticamente. E o que conectou, que foi muito interessante, ela pegou o número da casa da avó dela. Como que o passado vai refletir quem é você no futuro. Então, realmente isso. Então, se você vai lá colocar o endereço da casa dos seus avós, de como é que foi, e aí você vê que você é uma pessoa diferente, né? Então, tudo aquilo que você plantou tem que colher de uma maneira exponencial. Então, a minha forma aqui hoje de falar, o meu REC, é que, assim, plante coisas que você realmente vai fazer transformação na vida das pessoas que estão com você. No médico que você trabalha, na área da saúde que você atende, ou outra área que você atende, você que está nos ouvindo, tem que gerar transformação. E essa transformação, ela tem que ser transbordante. Então, assim, o meu maior REC hoje aqui é entender que se eu sou quem eu sou hoje, é porque o meu passado me fez mais forte do que eu realmente ainda posso ser. É isso. Quer falar? Bom, eu sou a garotinha do conteúdo. Tudo que é de conteúdo eu fui anotando porque sou muito executora, então eu vou trazer alguns insights aqui pra vocês. Anota aí e faz esse negócio acontecer, tá? Não dá pra fugir do quê? Da IA.
né? Não dá pra fugir, pega a amiguinha, faz amizade com ela, tá? E aí, o que eles colocaram ali? Ah, tá com dificuldade, que produto que eu vou criar? O que eu vou fazer de conteúdo? Coloca lá, na IA, me dê tópicos quentes pra monetizar, pesquisa na IA. Então aí tá um promptzinho pra você já check aí, beleza? Outro promptzinho pra você colocar e pedir pra IA te munir de informação. Quais são os temas de grande demanda na minha área X? Coloca lá quem é teu público, coloca o que você faz e pergunta o que as pessoas estão buscando de demanda quente dentro do teu segmento, tá? Quem que... Ele que falou sobre isso. O Carlos, né? Verdade. Outra coisa, por que a Edu serve? Não só para promover isso. Ele coloca um promptzinho lá, veja as maiores vendas nos canais da Edu. Cara, ali você vai conseguir tirar ouro, sabe? Para você começar a criar o seu e-book, que seja, ou modelar o teu produto. Sobre conteúdo, eles bateram em cima da diferença de fama e familiaridade. Então, a fama, ela traz números, mas a familiaridade é nome. Você ganha renome, você ganha ali, a questão da proximidade te torna inesquecível. Eu sou apaixonada com conteúdo humanizado, com conteúdo de conexão. E não tem como fugir, a demanda, o ano, as inovações, eles estão pedindo essa questão de proximidade e humanização, tá? Então, pense na questão do propósito, mas não esqueça a causa, porque a causa é o que vai mover, certo? Uhul! Viva, viva! E outra coisa bacana foi você gerar conteúdos que resulte em sentimentos. Tem que fazer a pessoa ter uma ação, uma identificação, um desconforto, uma curiosidade, fazer com que ela queira dar uma opinião. Eu falo minha mãe um exemplo. A minha mãe, ela gosta muito do Facebook. E vira e mexe, ela chega pra mim, Natália, você acredita que fulano falou isso? Eu falei, quem que é fulano? Sei lá, um cara do Facebook comentou um negócio lá. Eu falei, comentei de novo. Ou seja, de um post, ela caça confusão com as pessoas que estão ali comentando. Ou seja, gerou uma indignação. E ela traz aquilo tão forte, porque ela quer dar o posicionamento dela. É sobre isso, você gerar conteúdo que faz com que a pessoa, eu quero opinar, eu quero responder, eu quero falar do meu exemplo. Então, tenta conectar com o teu público, tenta ser mais real e mais simples possível, pelo amor de Deus. Tá meu hack aqui pra vocês. Até esse hack. Pode ir, Érica. Tá, eu tô aqui. Um ponto que eles abriram, inclusive, eles falando sobre playbook, né? E é uma das coisas que na comunidade, há um ano atrás, começou a se falar, as pessoas nem sabiam o que era playbook, mas o que é isso? Então, então as pessoas começaram a entender, então quem faz parte da comunidade já sabe, de cor salteado como que é. E hoje eles bateram muito até tudo vira playbook, tudo. Então foi uma das coisas que a gente falou assim, ou seja, o tema inclusive que foi hoje, esse ano da Safari da Saúde, enquanto anual que a gente faz na comunidade, o tema foi o quê? Nostalgia. Né? Então, foi muito batido na tecla aqui, ou seja, mostra mais uma vez que a gente está sempre à frente, né? De notícias, do que vem de fora e vem pra cá. E todos os palestrantes, eles conseguiram trazer nostalgia, né? Foi. Porque fotos de infância, em peso. Todas as palestras eles trouxeram. Como você conta história se não ser nostalgia? Exatamente. A jornada, assim, né? ó, ele não só fotos, mas até os de mentalidade, eles ficaram fazendo a gente voltar para infância. E foi até legal que essa parte teve hoje uma palestra que começou, que foi da Amanda. Ela fez a gente se conectar no início, falei, nossa, vai vir mais aquelas palestras de balé lá, vai ficar um monte de coisa e tal. No início eu fui preconceituosa e pensei nisso. Mas depois ela foi falando, nossa, não, isso daí tem sentido. Isso daí tem sentido também. E daí ela fez. Peraí. E daí teve um momento que ela falou assim, fiquem todos de pé. Eu falei, já vai vir aquela historinha, né? Tava tão legalzinho, agora vai ficar de pé, fazer aquele. Mas não, falei, não. Microfone perto. É verdade. Mas o microfone E eu falei, não, vou realmente fazer o que ela tá falando. E fiquei de pé, me conectei ali da forma que ela queria, tal, era sentada isso, né? Teve um outro que foi de pé. Esse foi sentado. E me conectei ali no formato que ela tem e teve na nostalgia, onde fez a gente relembrar lá o passado, quando a gente era criança. E isso, eu até fiz um stories falando sobre isso, que me lembrou muito quem me fazia muito feliz quando eu era criança. E que me faz feliz hoje quando eu converso, que é o meu irmão.
e me fez lembrar muitos sonhos que nós tínhamos lá quando nós éramos criança e que hoje a gente está se realizando, que está conquistando, que a gente vive a felicidade do outro, né? E que isso interfere automaticamente no nosso dia a dia, né? Na nossa profissão. Então, a nostalgia, né? Um outro ponto que... Deixa eu aproveitar e falar isso. Ela falou um termo que eu achei muito importante. Ela não quer que a pessoa fale mentora, mas amiga de jornada. Porque realmente, inclusive nós nos tornamos amigos de jornada. Exatamente. E como é importante, né? Um dos pontos, inclusive, que eles falaram muito assim, você só cresce se você tem mentores do seu lado, né? E isso é verdade, porque tem a troca do conhecimento, tem um ajudando o outro, um feliz com o outro. E teve um palestrante que ele até falou assim, comemore aquela pessoa que comemora, mas não compra o teu produto. Será que ele realmente está comemorando de verdade? Ah, parabéns! E dele falou assim, você comprou meu produto? Ou seja, você certificou que realmente aquele produto é bom? Então, isso é até uma dica para você que tem mentor, que você admira uma pessoa, compre o produto dela para ver até mesmo se é bom e dá o feedback, né? Aqui, nós viemos aqui na Eduz, e daí conversando com a especialista, ela perguntou, e aí, o que vocês estão achando, tal, né? Teve muitas coisas maravilhosas, mas teve algumas coisas que a gente falou, olha, nossa, como é importante você dar esses feedbacks, que assim a gente vai evoluir pro próximo ano. Então, é importante. E a gente comprou o produto, ninguém veio aqui de graça, gente. Todo mundo comprou. Com certeza. Né? Tivemos alguns benefícios? Sim. Porque é por isso que é importante você pensar o seguinte, valeu super a pena estar no VIP? Sim. Tem coisas que precisa melhorar? Sim. Mas olha como é que a gente vai evoluindo. A gente está preparando o ano de 2026. Se a gente não tivesse aqui tendo essas informações de primeira mão ou até ajustando, porque o ajustar o que você sabe com o que tem de tendência é muito importante. Até para você saber se você está no caminho certo. E o que eu mais percebi aqui foi justamente isso. Todos os palestrantes estavam alinhadíssimos com o que estavam falando. Uma palestra conectava uma com a outra. E quando a gente falava assim, nossa, a gente já está pensando sobre isso. Como a gente está à frente, porque a gente já está nesse processo. Então só validou que o nosso caminho é esse. E daí já indo pro final, uma dos pontos que me marcou ali também. Para vocês concluírem, porque a gente precisa concluir o REC da gente. Sim, a gente ficou quietinho. Coloca no vídeo isso aí, que o pessoal aqui não respeita o REC. O propósito move... Começa a ficar, negócio ficar parado. Eu vou finalizar aqui. O propósito move você. Então não seja um café com leite, né? Então isso é uma coisa que bateu muito na tecla aqui e bate lá no início quando eu comecei a falar sobre planejamento, né? Você planejou o ano de 2024 para 2025 e você executou tudo que você planejou? Você acompanhou os teus passo a passo dessa execução? Então a partir de agora todo mundo está fazendo os planejamentos, algumas pessoas começam a fazer, já deveria ter feito, né, na verdade. Todo mundo está fazendo o planejamento para 2026. Mas pare e pense o que você quer realmente executar e o que você realmente vai executar. Então, é uma mensagem geral para a gente realmente colocar foco naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja e conseguir, né? Porque a Amanda, foi a Amanda, acho que falou isso, não foi a Amanda, foi outra pessoa que falou, que eu quero, eu posso e eu já consegui, né? E não é eu vou conseguir, eu já consegui. Você firmar isso, você consegue. E nós temos um exemplo que foi a Marcela, que ela falou assim, eu vou ganhar esse Cloud, né? E ela foi lá e ganhou. Então, mostra que cada vez mais você tem que ser realmente persistente naquilo que você quer. Isso aí, Érica. Eu não quero me delongar aqui, vou ser bem direto e objetivo, porque eu gosto de ser objetivo. Eu acho que o primeiro ponto, a gente falou muito sobre histórias, né? Então, como as histórias se conectam com a gente, né? E como a gente teve a Isabela Camargo, foi até uma das apresentadoras do Summit aqui, né, do Seven Summit, e eu gostei muito que ela falou até de identidade, né, e eu acho que isso é bem importante. E uma coisa que ela colocou, o primeiro ponto, foi como alcançar seu objetivo sem se perder pelo caminho, porque não adianta nada a gente tá falando de conteúdo, da gente tá falando de funil, de gestão de tráfego, de você colocar o teu curso, de você querer fazer, mas se você vai se perder pelo aquele caminho, né, se você não vai estar bem consigo mesmo, para você voltar pro seu eu. Aqui foi falado muito, né, de religião, a gente viu
eu vi muitos palestrantes, né? De Deus no final, levantar e tal. E essa conexão, né? Que você tem que estar com você, com a sua família, né? E eu vejo muito isso, né? E as dores, né? Que você sente, sempre você vai te dar um sinal, né? As dores que você está sentindo, né? Aquilo que pode tá te machucando e você não está indo no caminho correto. E você, às vezes, ele segue o caminho, né? E você só vai descobrir que você deveria ter observado essa dor e teve, opa, eu preciso dar um passo para trás e se respeitar e, opa, eu preciso ajustar isso aqui e talvez você segue, não, porque eu preciso disso, porque senão não vou conseguir pagar aquilo, não vou conseguir, e você não está seguindo o teu caminho, o que você deseja. E a gente sempre fala muito isso até dentro da própria comunidade. Você tem que seguir aquilo que você gosta. E a gente fala muito da atualização da identidade. A gente está em constante mudança com a gente mesmo, né? A gente passa por alterações hormonais, as mulheres, você vai envelhecendo, né? Enfim, você vai criando maturidade, você vira pai, você vira mãe, você casa, várias coisas vão acontecendo. Coisas passam a parar de ter sentido, outras voltam a ter sentido. Isso que você falou volta até no que o rapaz da Eduz ali falou, que eu esqueci o nome dele agora, que tá há 10 anos ali, enfim, ele falou muita coisa que a gente tá fazendo, que fez há 10 anos atrás, daqui a pouco a gente pode estar fazendo de volta, né? E a gente vê muito isso. Às vezes a gente fala que e-mail marketing não funciona, e o e-mail marketing funciona. Você tem que entender muito com quem que você tá falando. E quando a gente fala muito aí da identidade, da atualizar a sua identidade, como é que você tá se vendo? Como é que você tá se olhando no espelho? Você tá se olhando no espelho, você tá se vendo no espelho? Tá refletindo você? Você tá falando consigo mesmo, né? Você tá parando aqueles 15 minutos no teu dia e você tá conversando com você mesmo, né? A gente fala assim, tem que ter, puxa, ou é no banho, ou é naquele momento que você tá ali lendo, você tá se conectando. Eu acho que não adianta nada você não tá conectado com você. Eu acho que o meu recado que fica é: como é que tá a tua identidade? Como é que você tá se enxergando? Como é que você tá se valorizando? Porque antes de você se valorizar os outros, você precisa se valorizar. Porque se você não se valorizar e você não identificar você, que você pode, que você consegue, né, você não vai conseguir fazer o que precisa, né? Então acho que o meu recado que fica é muito isso. Eu acho que a Isabela falou muito bem, a Isabela Camargo, e acho que ficou uma mensagem assim que fica bem claro do que a gente precisa fazer, né? Enxergar. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer, identifica. O que eu tô fazendo? A Érica falou do planejamento. Colocou no papel se realmente tudo que você fez esse ano fez sentido? E talvez você precisava passar por aquilo para você começar um ano de 2026 diferente. Isso é fato. A gente sempre vai errar, a gente vai dar cabeçada, mas a gente tem que pegar aquilo ali e não errar de novo. É isso. Muito bem, gente. Obrigada por você que ficou até aqui. Isso é muito bom. Vou dar de presente para vocês uma pesquisa maravilhosa da economia prateada. Vou deixar o link aqui para você baixar, tá? Para você refletir, pensar nas suas estratégias para esse ano novo aí que vai começar. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente resolver fazer um vídeo novo por aqui, né? E até o próximo vídeo. Tchau!